Meu nome é Carlos Adriano e esse é o Laboratório de Ideias Inovadoras da professora Malba. E o tema de hoje é folclore brasileiro. Especificamente eu vou falar sobre a culinária indígena. A culinária é um traço importante e único de cada povo e cultura. Justamente por isso é muito característica de cada lugar. Por isso as comidas típicas indígenas brasileiras possuem variação até mesmo de uma tribo para outra. Em comum, elas possuem os seus ingredientes simples e naturais, como por exemplo, a pipoca, o peixe, as frutas, as ervas, são ingredientes retirados diretamente da natureza. E as comidas indígenas, elas possuem diversas finalidades. Podemos reunir essas categorias em 6 grupos: mágicos, de resguardo, intérditos, compensatórios, privativos e sagrados. Os alimentos mágicos são os alimentos que são reservados especificamente para os espíritos. Os alimentos de resguardo são os alimentos que podem ou não ser consumidos durante um determinado período onde se há um rito de passagem. Os alimentos intérditos são os alimentos que são privados, eles não podem ser comidos por toda aquela tribo. Os alimentos compensatórios são os alimentos que servem de compensação para os índios que fazem determinada tarefa árdua, ou seja, a caça, a construção. Os alimentos privativos são os alimentos de exclusividade, ou seja, só um grupo ou um índio específico pode comer aquele alimento. Os alimentos sagrados são os alimentos que possuem influência espiritual antes do consumo. Bom, então hoje eu irei trazer alguns alimentos de origem indígena. O primeiro alimento é a moqueca de peixe. Apesar de ter recebido importantes alterações ao decorrer do tempo por influência portuguesa e africana que vieram para o Brasil, a moqueca de peixe é originalmente indígena, que vem da língua tupi, poqueca, que significa assado de peixe. O manguzá. Existe também controvérsias contra sua origem, porém o manguzá é originalmente indígena, é uma herança dos índios tupinambás. Outro prato é a jiquitaiá. É um prato indígena, especificamente da tribo Baniuá. É uma iguaria composta por pimenta que é seca ao sol, pilada junto com sal.